Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou o William Battar e hoje a gente tá com dois convidados especiais. O Matheus, que faz um tempo que não grava comigo, né, Matheus? Eu te troquei pelo Rafa, né? Me trocou pelo Rafa. Eu falei no último episódio que eu tava incomodado com isso, que eu não gravo mais com o Rafa, né? É só você e eu e o Vitão. Tudo bem, eu não coloquei vocês dois juntos mais? Não, faz tempo que eu não gravo com o Rafa. Então quase não tem mais epidemiologia nos podcasts, né? É verdade. E hoje, Matheus, a gente tem um convidado muito especial, não é isso? Isso, estamos aqui para falar de colchicina na doença arterial coronariana. A gente sabe que a colchicina é uma velha amiga da reumatologia, da infectologia, mas que recentemente surgiu na doença aterosclerótica, pensando em tratar a sua base fisiopatológica, que é justamente a inflamação. Para isso, a gente trouxe um grande convidado, o Lucas Trasmujas. O Lucas é médico cardiologista e pesquisador pela HCOR, com publicações nas principais revistas do mundo, JAMA, The Lancet, New England. Teve uma grande contribuição para a ciência brasileira e do mundo durante a pandemia do Covid. Então, assim, estava nos principais estudos do Brasil na Covid. E hoje tem como uma das principais frentes de pesquisa a colchicina. Então, Lucas, seja muito bem-vindo ao 12Cast. Obrigado aí, Matheus, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no 12Cast para discutir esse assunto que é tão importante e tão interessante para a cardiologia. E como que a gente vai dividir esse podcast, né, Matheusão? Primeiro a gente vai falar de um contexto histórico um pouco da colchicina, a fundamentação fisiopatológica, então desde 1980 que a gente viu que tem um papel inflamatório na formação da placa e na estabilização dela, até o Cantus com canakinumab. Depois a gente vai falar da linha do tempo dos principais trials relacionados à colchicina e doença arterial coronária e uma discussão final com a aplicabilidade, com a nossa opinião, né? Sobre, e aí, será que vale a pena? Quando que a gente vai pensar mais? Quando que a gente vai pensar menos na colchicina? E um detalhe que você esqueceu das pericardiopatias. Então a colchicina é uma velha conhecida também da cardiologia no contexto de pericardite, né? A gente tem o COPS Trial que mostrou, a gente fala isso muito nas discussões sobre TEC, nas discussões sobre pericárdio. Mas hoje o foco é colchicina e doença arterial coronária. O que eu acho muito legal da colchicina tá entrando em voga na cardiologia, que diferente das outras grandes drogas que a gente vê estudando, é uma droga que já está no mercado há muito tempo, já é usada há muitos e muitos anos, como a gente vai trazer um breve histórico, e muito barata, né? Então a gente tem pouco incentivo da indústria farmacêutica, mas tem uma grande onda de pesquisadores, incluindo o Lucas, querendo trazer se é verdade ou não usar a colchicina para doença aterosclerótica. Tem algumas curiosidades históricas que eu trouxe aqui da colchicina, que é o que você pode complementar, mas que tem alguns escritos de 1500 a.C., de ter usado algumas plantas provavelmente relacionadas à colchicina para tratar dor e febre. E que em 550 depois de Cristo, no Império Bizantino também já é descrito uma planta que se semelha com a da colchicina para tratar gota. E, por fim, em 1800 foi tratado pericardite com colchicina pela primeira vez. Então tem uma grande história aí, né? Muito antes, inclusive, do próprio AS, talvez, a colchicina aí aparece na medicina como uma excelente medicação para gota indiscutível, para pericardite indiscutível, mas e para doença arterial coronária, né? Matheus tem razão também. A colchicina, ela é um composto medicinal derivado de uma planta do gênero Colchicum. E de fato, como você bem mencionou, a colchicina é uma das drogas mais antigas em uso, talvez até mais antiga que o próprio OS. Uhum. Ela é utilizada, então, aí há mais de milênios. E o nome colchicina, ele vem... a origem dele está relacionada ao reino de Colchis, ou a palavra Colchis, que era um reino, diríamos assim, grego, e que acha-se que seria situado onde é atualmente a República da Geórgia. E nesse reino, a planta Colchicum era bastante frequente, bastante abundante, na forma do Colchicum autumnale. Mas ela tinha uma característica bastante interessante, é que ela poderia atuar tanto como um veneno, em altas doses, porque ela é uma planta venenosa, o Colchicum, ou também como um composto medicinal. E, de fato, como você mencionou, já há referências para o uso da colchicina no tratamento de condições relacionadas a aspectos reumatológicos, né? No papiro de Eber ali, que data aí de 1500 a.C. Só que só mais posteriormente
que eles isolaram de fato o extrato da colchicina, que é um alcaloide, né, do colchicum, e descobriram também as propriedades anti-inflamatórias, antimitóticas. E o mais interessante, como você mencionou, é que inicialmente ela passou a ser utilizada na reumatologia. Então, dentro da reumatologia, o FDA aprova ela para o tratamento de gota e de febre familiar do Mediterrâneo. Uhum. Também tem um uso off-label em outras condições, como, por exemplo, doença de BC. E tem se pesquisado até em outras condições reumatológicas, até ortopédicas. Mas na cardiologia, o uso dela também não é novo. Uhum. E vem da pergunta que está relacionado a um próprio processo de inflamação, porque uma boa parte das doenças cardiológicas, elas também são inflamatórias. Então, dentro de um contexto de você ter um anti-inflamatório que tem um baixo custo, uma das drogas mais antigas em uso, em que você já conhece o perfil de segurança, qual seria o efeito dela em algumas doenças cardiológicas? Uhum. E aí, dentro da cardiologia, a história da colchicina inicia-se, como já mencionado aqui, no tratamento da pericardite, com o COPS, com o ICARP, né, onde houve uma demonstração de uma diminuição de recorrência de pericardite, de melhora de sintomas. E mais recentemente, principalmente, vamos dizer assim, talvez o trial de maior relevância clínica a partir do Lodoco, publicado em 2013, vamos dizer assim, o Lodoco 1, que a colchicina tem sido discutida e também utilizada, né, na doença arterial coronariana, e tem também tentado se estudar o efeito dela em outros perfis, diríamos assim, de doença aterosclerótica, como na doença arterial periférica ou até no acidente vascular isquêmico não cardioembólico. Pensando justamente nesse efeito anti-inflamatório, trazendo todo aquele racional da teoria inflamatória da placa aterosclerótica, né? Se a gente pega lá da fisiologia, quando a gente estudava no colégio, tudo que a gente... No colégio, né? Na faculdade, tudo que a gente aprendia em relação à placa aterosclerótica tinha a ver com inflamação, né? Desde a entrada do LDL dentro da placa de aterosclerose, a sua fagocitação pelos macrófagos, a sinalização, a entrada de mais reação inflamatória, interleucinas, isso tudo tem relação com a cadeia inflamatória. Quanto mais inflamada a placa, mais instável, mais propensa ela de levar a um evento agudo. Perfeito, Matheus, perfeito. Uma coisa importante falar desse contexto de inflamação, que hoje a gente fala de risco residual inflamatório, é citar, por exemplo, pacientes além da clínica médica. Na clínica médica, além da cardiologia. Por exemplo, pacientes HIV positivos. Antes, no início da nossa faculdade, a gente tratava CD4 baixo, infecções oportunistas, aí sim dava TARV. Porém, a gente foi vendo que esses pacientes com HIV positivo que não tinham AIDS clinicamente manifesta, esses pacientes tinham mais evento cardiovascular. Mesmo e tratar assim, esses pacientes com TARV, eu reduzia a inflamação e reduzia o risco cardiovascular. E a inflamação gerando doença aterosclerótica e instabilização de placa vem desde 1980, que a gente viu que tem infiltração neutrofílica dentro da placa que ajuda a instabilizar a placa e fazer o evento agudo e progredir a doença e aumentar o risco do nosso paciente morrer por doença arterial coronária, né? E não à toa a gente teve diversos estudos querendo colocar anti-inflamatórios, né? O Lodoco 1, ele foi um estudo de 2013, ele foi o primeiro na linha do tempo. Só que ele foi um estudo não controlado por placebo, foi um estudo não randomizado, 530 pacientes, que pegou um grupo colchicina 0,5 miligramas adicionado ao tratamento padrão e viu uma redução de 67% no risco relativo de evento cardiovascular maior. Então isso abriu as portas para o uso da terapia anti-inflamatória na DAC. Tanto que, trazendo ainda para a teoria anti-inflamatória, a gente teve alguns estudos, não com a colchicina, que quiseram demonstrar benefícios de usar anti-inflamatório. Eu lembro que teve um com metotrexate, que testou metotrexate. CIT trial. E que foi negativo, né? Foi tudo neutro, isso mesmo. E depois teve o Cantos, com canakinumab. O Cantos, que ele conseguiu ver positividade da gente usar um anticorpo monoclonal, o canakinumab, porém com um aumento de infecções graves, principalmente pneumonia. Isso, era um bloqueador e ali um beta, né? Que ele reduziu o desfecho, porém, às custas de aumento de infecções oportunistas e mortalidade por isso, e associado a isso, um custo alto, uma medicação endovenosa, então assim, que tem vários poréns. Porém, a gente viu, poxa, será que reduzir a inflamação, então, reduz o risco cardiovascular? Será que se eu der uma droga segura com vários anos de uso,
eu consigo reduzir a chance do meu paciente morrer? E aí sim, veio os estudos que a gente conhece classicamente, que a gente vai falar agora, Lodoco 2, COCOT, Clear Synergy, enfim. E Lucas, realmente, assim, a gente viu que o Cantos foi um estudo que mostrou que realmente eu consegui reduzir desfecho, né? Estudo placebo controlado, muito bem Com desenhado. certeza. Mas o canakinumab morreu ali, né? Ele Sim. não tiveram novos Não estudos. houve uma progressão por uso do canakinumab na prática clínica. Mas eu acho que é importante comentar esse aspecto que você mencionou da teoria inflamatória, da aterosclerose da placa, que a doença aterosclerótica é uma doença crônica Uhum. e indissociável do nascimento, que evolui de maneira insidiosa e progressiva até a vida adulta, mas que dentro desse componente multifatorial, ela tem um componente inflamatório muito significativo, que é tão significativo quanto a necessidade de você manter os níveis, por exemplo, de LDL colesterol nos alvos terapêuticos e talvez quanto menores esses níveis de colesterol forem, melhor isso em termos de desfechos clínicos para o paciente, né? E esse aspecto da teoria inflamatória é muito importante porque, como você falou, apesar de o influxo de lipoproteínas ser muito importante, né, para o desenvolvimento da aterosclerose, existem outros fatores de risco tradicionais e agora, vamos dizer assim, a questão do HIV, de outros tipos de doenças reumatológicas onde talvez os pacientes acabem morrendo mais por uma incidência maior de eventos cardiovasculares ateroscleróticos, como por exemplo na artrite reumatoide. Esses fatores, eles agem gerando ali uma agressão no endotélio que leva ali à disfunção endotelial, que aumenta aquele influxo de lipoproteínas e gera todo aquele trigger de cascata inflamatória, onde aí a gente já tem um indício, né, da teoria inflamatória. Mas, além de aspectos aí mecanísticos, né, de toda essa proliferação de mediadores inflamatórios que são responsáveis pela progressão e pela instabilização da placa, que criam aquela placa de alto risco, né? Porque não basta só o tamanho da placa, né? Se você se importar só com o tamanho da placa, você tem que checar se essa placa é estável, diríamos assim, ou instável, né? E As características dela. Isso. E essa placa de alto risco, ela tem uma íntima ligação, né, com a teoria inflamatória, porque ela tem aquela capa fibrosa fina, que nós vamos discutir em termos mais práticos, a aplicabilidade nos trials, né? E tem aquele núcleo lipídico volumoso e uma grande concentração de mediadores inflamatórios, interleucina 6, interleucina 1-beta, fatores de necrose tumoral, que contribuem para aquela instabilização e o evento aterotrombótico, que é a sinucleina aguda ou acidente vascular cerebral isquêmico ou um evento periférico, né? Mas especificamente ali sobre o Cantos ele foi um trial extremamente importante. Mas se a gente for pegar em termos de aplicabilidade clínica, indo além de aspectos mecanísticos, nós temos vários indícios de que, de fato, a inflamação é importante, ela precisa ser controlada. Primeiro, PCR ultrassensível. Embora a PCR tenha os seus problemas de não ser um marcador muito específico, né, ser muito sensível, o que se sabe é que ela é um preditor independente de eventos cardiovasculares, né? Sim, com certeza. Então, você tem demonstração por vários estudos de corte, por vários tipos de estudos observacionais que demonstram essa PCR ultrassensível como um preditor, mas você também tem trials como o Júpiter, né? Que é um trial clássico dentro da área de dislipidemia, que demonstrou que os pacientes que tinham PCR ultrassensível maior ou igual a 2, eles tiveram, com o uso de estatinas de alta potência, né? Se eu não me engano, a rosuvastatina, uma redução de eventos cardiovasculares. E aí, nós temos a prova de conceito definitiva, né, dentro do contexto de um ensaio clínico randomizado, que foi o Cantos. Então, o Cantos, como você mencionou, randomizou pacientes para receber canakinumab na dose de 150 ou 300 miligramas. Esses pacientes tinham infarto e tinham que ter PCR ultrassensível maior ou igual a 2. E aí, obviamente, foi um estudo multicêntrico, controlado por placebo, e alocou mais de 10 mil pacientes. E o grande problema do Cantos foi que, como aqui até já brevemente mencionado por vocês, apesar de você ter tido uma redução de eventos cardiovasculares, houve uma maior incidência de morte por sepse, por conta da imunossupressão desses pacientes, e de neutropenia, né, eventos neutropênicos graves. Então,
o risco-benefício não compensou além do custo bastante elevado. E aí houve, né, vamos dizer assim, o reposicionamento para se testar uma droga que talvez não tenha um efeito anti-inflamatório, vamos dizer assim, quem sabe tão pronunciado quanto o canakinumab, tem um custo mais baixo. Infinitamente menor. Isso, infinitamente menor. Pode ser acessível em vários locais do mundo, né, em vários sistemas de saúde. E já muito conhecida. E já muito conhecida. Mas o mais interessante é que nós vamos discutir aqui os principais trials, né? Aqueles que talvez tenham uma aplicabilidade clínica maior, né? Vamos colocar como major trials. Mas existem vários trials, diversos trials, além desses, testando o efeito da cursina. Seja na doença coronária estável, seja no cenário de síndrome coronária aguda, seja naquele cenário pós-intervenção coronária percutânea, ou mesmo no cenário pós-CABG. A questão é que esses trials eles são muito heterogêneos em termos de dimensão, em termos de tamanho, em termos de população, como já mencionado previamente, e em termos também de desfechos avaliados. Muitos avaliaram desfechos não clínicos, né, desfechos substitutos, na forma de marcadores, de forma que a gente acaba discutindo de forma mais enfática esses trials que você acabou mencionando, partindo do Lodoco 1, diríamos assim, em 2013, né, quando ele foi publicado. Mas puxando o gancho aí desses estudos com desfechos substitutos, Lucas, a gente teve muitos estudos da colchicina para ver resultados clínicos na última década, mas nos últimos 2 anos a gente teve alguns estudos que demonstraram que a colchicina lá na placa, ela tem uma ação estabilizando essa placa. Então foram 2 estudos interessantes que foram publicados. O primeiro, o COL-OCT, é uma brincadeira com um dos principais estudos que é o COLCOT. Só que o COL-OCT avaliou o mesmo... É o COLOCT. Até confunde na hora de procurar esse trial, né? Por exemplo, Você quis dizer COLOCT ou quis dizer COLCOT? Quando você vai buscar por esse trial, os buscadores geralmente acham o COLCOT. Aí esse COL-OCT, então ele pegou o paciente do COLCOT, que a gente vai discutir em breve, que é pacientes que tiveram infarto, e randomizou placebo controlado para tomar colchicina ou placebo e avaliou através da tomografia de coerência óptica, o OCT, a placa desses pacientes. No geral, as placas residuais, como que elas se comportariam ao longo do tempo. E foi visto que os principais marcadores de instabilidade da placa, que é o fibroateroma de capa fina, quando tem uma capa fibrótica fina, por definição menor do que 60 micrômetros, com um núcleo lipídico aumentado, a gente teve uma redução na quantidade dessas placas de fibroateroma de capa fina, redução da quantidade do núcleo lipídico também dessas placas. E aumento da espessura da capa fibrótica. fibrótica. Que dá mais estabilidade para a placa, né? Então ela diminui o risco de instabilização da placa. Isso foi achado muito interessante. E menor presença de neutrófilos, que a gente tinha falado que a gente sabe desde 1980, e foi o primeiro estudo que mostrou pra gente que a colchicina ela tem um efeito na composição da placa também. Justificando os possíveis achados que a gente estava querendo demonstrar. Em termos clínicos. Dando mais plausibilidade, robustez, né? E replicabilidade, mais consistência para essas evidências que favorecem o efeito da colchicina. Vou falar muito de plausibilidade biológica. Aqui a gente está mostrando para vocês que claramente a gente tem uma plausibilidade biológica. Se vai ter desfecho muito ou não, forte. a gente vai falar, né? E agora, em 2000... Só comentando, Matheus, desculpa te interromper, como ele falou, a gente tem uma plausibilidade biológica do ponto de vista mecanístico, da própria teoria inflamatória, do próprio mecanismo da colchicina dentro dessa teoria inflamatória, já que a colchicina é um anti-inflamatório que tem um efeito antimitótico. Então, ela age no processo de polimerização dos microtúbulos. Isso faz com que haja uma diminuição da atividade de uma inflamassoma, que é o NLPR3. E esse NLPR3 é importante na atividade desses microtúbulos e ajusante, vamos dizer assim, ele acaba diminuindo a atividade de interleucina 6, interleucina 1 beta. É um dos principais responsáveis de toda a cascata inflamatória da PCR da ultrassensível. Então é aí que atua, né, a colchicina dentro do mecanismo em si, né, da teoria inflamatória. Aí que está a atividade anti-inflamatória da colchicina. Então segue todos os passos, assim, para... Então a gente tem a plausibilidade, aí depois nós temos, em termos de desfechos substitutos, esses trials como o COL-OCT, demonstrando aí benefícios na estabilização da placa
aterosclerótica. E um detalhe, esse paciente pegou pacientes... esse trial pegou pacientes que tinham síndrome coronariana aguda, né? Pós-infarto. Isso. E a gente teve agora no ACC, que a gente cobriu, inclusive, na 12, o Extron Trial, né? Que ele pegou, se eu não me engano, 84 pacientes que tinham evidência de doença aterosclerótica ou na angiotomo ou na coronariografia, estáveis, tá? Então o paciente tinha que estar, se eu não me engano, 6 ou 12 meses, acho que 12 meses livre de eventos. E ele mostrou também que teve uma menor volume total de placa e uma placa calcificada mais densa, né? Mostrando mais uma vez, assim como o COCT ou COLOCT, que a gente tinha um benefício de morfologia de placa importante da colchicina. Aí vem os trials que todo mundo está esperando para a gente falar, os trials que mudaram muito provavelmente as diretrizes, algo que a gente não se falava recentemente, que agora já tem uma certa indicação. Hoje é 2B, né? Usar 2B, colchicina exato. para tratar paciente E com tem risco residual. E tem um chefe meu que fala assim, que o 2B, ele é a indicação do cardiologista, do especialista, porque 1 e 2A é muito simples, né? O 1 você deve fazer, o 2B também, o 2A também, mas o 2B é aquele paciente que você vai pegar tudo que você tem de informação e falar, poxa, talvez esse paciente se encaixe melhor nesse contexto. Uma recomendação mais condicional, né? Uhum. Mas ali em relação ao Extron, né? Que vocês comentaram, é importante mencionar, até porque eventualmente pode ter algum médico, algum colega que vá ler o trial, né? Vai procurar sobre o trial, que o desfecho primário do Extron era a variação, placa, né? Não no volume total de placa, no volume das placas de baixa atenuação. Ah, isso é verdade, é verdade. E o desfecho eram vários desfechos secundários também, e aí sim, talvez volume total de placa. Principal dos desfechos secundários seria o volume total de placa. E não houve diferença, né, nesse desfecho primário em relação à questão da placa, do volume da placa de baixa atenuação, mas houve uma diferença independente da placa ser calcificada ou não, né, no volume total de placa, que apesar de ser um desfecho secundário e de todas as limitações que a gente tem envolvendo desfechos secundários, ele seria, diríamos assim, mais um tijolinho na construção da evidência em favor do benefício da colchicina na doença coronária. Independente do PCR, né? Então, foi tudo bem, a gente está falando de desfecho secundário de um estudo pequeno de 84 pacientes, mas que mostra pra gente, mas foi um estudo publicado no ACC, um estudo que tem a sua relevância, claro, para a gente pensar, será que vale mesmo ou não a colchicina no nosso paciente com DAC, né? Então, as bases fisiopatológicas e o mecanismo de ação muito bem esclarecidos para a gente chegar nos ensaios clínicos randomizados. A gente comentou o Lodoco 1, o que deu start nisso tudo, para então a gente passar para os grandes ensaios clínicos randomizados mesmo. A gente vai separar aqui no grande ensaio clínico randomizado que teve de doença estável, para depois a gente falar dos 3 que tiveram em pós-síndrome coronariana aguda. E o primeiro, um dos mais importantes sobre o assunto, foi o Lodoco 2, então a sequência do Lodoco 1. Ele pegou 5.500 pacientes com DAC estável, por angiografia prévia ou um score de cálcio elevado, e randomizou esses pacientes para tomar colchicina 0,5mg ao dia. Essa dose é importante porque é diferente da dose que a gente faz para pericardite, né? Uma vez ao dia só para reduzir... Independente do peso. Para pericardite a gente faz 0,5 duas vezes acima de 70 quilos e 0,5 uma vez abaixo de 70. Aqui é 0,5 para todo mundo. E também é diferente da dose de ataque que você pode usar num paciente que está com uma crise de gota, né? E seguiu por 28 meses. Avaliou o desfecho primário de morte cardiovascular, infarto, AVC ou necessidade de nova revascularização por isquemia e viu um benefício do uso da colchicina com uma redução relativa do risco de 31%. Isso. Às custas de um aumento de diarreia e pneumonia não fatal, tá? Tem um detalhe que chamou um pouco a atenção, que o Lucas vai comentar, que a gente teve um aumento significativo, porém baixa magnitude, de morte não cardiovascular em quem tomou a colchicina. Algo foi muito engraçado, né? Porque é uma colchicina, já é um estudo que tem milhares de meta-análises de gota, de outros estudos, e que não mostrou essa associação, mas esse estudo randomizado teve essa... Não foi estatisticamente significativo se a gente for olhar o intervalo de confiança, é 0,99. Foi um aumento nominal. Exatamente, mas assim, era evidente que teve um aumento não estatisticamente significativo. Isso. Exato. Não houve um aumento de mortalidade total nem nada, mas o que é importante a gente falar Lodoco 2, contexto de DAC estável, reduziu o desfecho com poréns.
Então, eu queria até já, antes de passar pro Lucas, o primeiro porém, né? Se a gente chegar a essa trajetória que a gente estava fazendo, a gente tem uma base fisiopatológica muito forte, um racional muito forte, uma droga que já é usada há muito tempo para outras doenças. E a gente tem um primeiro estudo, o Lodoco 1, que veio positivo, testando a hipótese, e o Lodoco 2, bem desenhado, que veio positivo também. A gente já tem diversas outras histórias semelhantes na medicina que a droga já seria consagrada aqui. Já seria consagrada. Mas na colchicina não aconteceu. Por quê, Mas Lucas? também temos contraposições, né? Contraposições. De que algumas drogas que são ditas consagradas, né? Não passaram por estudo. Não passaram por essa quantidade de estudos. Eu conheço algumas, mas não quero citar aqui para polemizar. Tá? E vocês também devem conhecer, e vocês devem ter discutido muito essa... Interesse, por exemplo. Né? Tá. Então, não assim... conflito de interesse. Eu não tenho conflito de interesse, mas veja bem. Sobre o Lodoco 1, que nós estamos chamando aqui de Lodoco 1, né? Porque, na verdade, ele nem tem um número 1 atrás do acrônimo, é só para diferenciar do Lodoco 2. Ele foi um estudo mais exploratório, né? E ele tinha um design que era o Probe Design, que é basicamente que era um ensaio clínico randomizado, só que ele é aberto. Então, ele é um ensaio aberto com a divulgação, obviamente, cega de desfechos. Por isso, esse nome, Probe Design. O problema de ensaios clínicos randomizados aberto é que ele é muito mais suscetível a uma série de vieses, né? E então, ele é um trial que acaba tendo um alto risco de viés, diríamos assim. Outra limitação dele é que, se você for avaliar o grupo controle, era enfatizada a necessidade desses pacientes no controle estarem utilizando uma proporção maior de antiagregantes, de estatinas, vamos dizer assim, de alta intensidade, mas essas proporções elas não são facilmente identificáveis no reporte do trial. Então, foi um primeiro passo importante. Houve essa redução de eventos às custas, principalmente de angina instável, porque o desfecho composto era síndrome coronariana aguda, mas, se eu não me engano, PCR extra-hospitalar e AVC isquêmico não cardioembólico. E então o desfecho composto ele foi guiado às custas da redução de angina instável, que é um desfecho bem mais soft, tá? Muita margem para dizer o que então, é uma angina. Ninguém sabe, né, o que é uma angina instável. E aí depois vem o Lodoco 2, que aí sim um trial mais robusto. E eu concordo plenamente com você falou ali anteriormente, de que a depender da situação, com teoria mecanística, outras drogas, vamos dizer assim, similares, demonstrando benefício. Um trial de 530 pacientes com limitações, mas mostrando bem, e um trial muito bem desenhado. Tem gaps, tem limitações como todo estudo. Você não vai responder todas as perguntas científicas num único estudo. A gente não sabe muito bem o controle. Que sim, foi um trial muito bem desenhado. Então, é como você falou. Tem algumas limitações, usou um run-in, né, que diminui um pouco a validade externa. Né? Então, em tese, você teria que fazer um run-in na prática para saber quem que vai, de fato, tolerar o run-in, só para explicar para o pessoal, os pacientes que foram randomizados no Lodoco 2, antes de ser randomizado, eles tinham que tolerar a colchicina. Todos tomaram por um mês para ver se tinham tolerância ou não, e 9, se eu não me engano, 10% foram afastados. Então, o trial inicial era 5.000 e tantos pacientes, caiu para 4.000 e alguma coisa. 6.000 e alguma coisa, para e depois 5.000 e pouco, para 5.000 e pouco, e daí a colchicina 0,5... Que é uma crítica também do interesse que você falou muito bem, que também teve fase de run-in, né? Também teve fase de run-in, e alguns trials de insuficiência cardíaca também tiveram fase de run-in. Eu não tenho nenhum problema com o run-in em si, porque você também diminui, né, digamos assim, a disparidade entre o ruído e o sinal. Então, você pode contribuir para detectar, né, o efeito mesmo da droga, a despeito do efeito colateral. Né? E aí outra questão que você comentou é que apesar de você ter tido uma redução de MACE, né, às custas de redução de Nova Revasc, né? De Nova Revasc e de infarto agudo do miocárdio, que aí já é um desfecho mais importante, né, em comparação à Revasc, que é, diríamos assim, um desfecho não natural. Só que também o estudo era cego, né? Então você distribuísse esse viés em relação ali ao desfecho Revasc para ambos os braços, né? Tanto colchicina quanto placebo.
Houve esse aumento, né, da incidência, que não foi estatisticamente significativo, de mortalidade não cardiovascular, e basicamente não se sabe a causa disso, né? Existe uma questão teórica de que, por se tratar de um anti-inflamatório, pode ter causado uma imunossupressão nos pacientes, mas isso não fica claro também quando você adjuga os desfechos, né? Eu pressuponho, não tenho obviamente certeza, que existe uma boa probabilidade disso ser erro aleatório. Ser erro aleatório. Tanto que existem meta-análises que não confirmam essa possibilidade, né, de aumento de mortalidade por causas não cardiovasculares. E, apesar de algumas controvérsias, o Clear Synergy Waze 9 inesperadamente mostrou uma diminuição de mortalidade por todas as causas, né? Recentemente era um desfecho também secundário, um desfecho mais exploratório, mas uma redução que, na verdade, está em contraposição ao que foi demonstrado no Lodoco. No COCOT também, você não teve aumento de mortalidade por causas não cardiovasculares, tá? A gente vai falar mais dele, mas só contextualizando dentro desse aspecto. E no COPS você teve, só que o COPS tem um problema, ele é um estudo subdimensionado. Se eu não me engano, foram 9 ou 8 eventos, não me recordo agora de cor. Acho que foram 8 eventos, 8 e 1. Então, você não tem como ter um parâmetro em relação a isso. Sim. Certo? Então, a minha opinião é que isso é random error. Não acho que colchicina aumente mortalidade não cardiovascular. Tanto que assim, isso realmente foi o que ficou, né? Que para a doença, a gente já vê os próximos pós-síndrome coronariana aguda, mas esse foi o principal estudo que pautou a colocação da colchicina como 2B para a doença aterosclerótica crônica, né? E depois a gente teve 3 trials em sequência que falaram sobre o uso da colchicina pós-síndrome coronariana aguda. O primeiro deles, o COCOT, em 2019, muito parecido o desenho com o do Lodoco 2. Foram 4.700 pacientes incluídos, só que esses pacientes tinham que ter tido um infarto prévio dentro de 30 dias. Foram randomizados entre colchicina 0,5 versus placebo, e o desfecho primário, composto de morte cardiovascular, PCR ressuscitada, infarto, AVC ou angina instável, foi menor no grupo colchicina, uma redução de 23% do risco. O COCOT também, se nós pararmos aqui, nessa linha do tempo, no COCOT, a gente teria mais um estudo para dar mais robustez à hipótese da colchicina, só que no contexto de uma síndrome coronariana aguda, né? Desculpe, mais especificamente no infarto. Só que você podia randomizar o paciente para receber a colchicina, 0,5 miligramas em comparação ao placebo, em até 30 dias depois do evento índice, que era o infarto agudo do miocárdio, que é um pouco diferente do que aconteceu no CLEAR, que nós vamos discutir mais à frente. Algumas coisas interessantes. Por isso que é interessante você olhar muito os componentes do desfecho composto, né? Porque se você for olhar os componentes do desfecho composto do COCOT, eles não são exatamente iguais aos componentes do desfecho composto do Lodoco 1 e do Lodoco 2. São similares em alguns aspectos, por exemplo, é comum você ter aqueles componentes do MACE, que é a mortalidade cardiovascular, infarto e AVC, e aí você tem algumas variações que incluem PCR, ressuscitada, ou também mais frequentemente a revascularização por angina. E a diferença basicamente aqui você tem revascularização por angina. Mas no COCOT, a redução do desfecho composto é guiada por revascularização por angina, diríamos assim, e redução de acidente vascular cerebral. E essa redução de acidente vascular cerebral, além dos aspectos mecanísticos da própria doença aterosclerótica, que tem as suas similaridades, mas também tem peculiaridades dependendo do sítio, né, vascular, levou a mais robustez para se testar a colchicina dentro do contexto de AVC, tá? Mas aí vejamos, né, no Lodoco 2 você teve um desfecho composto que foi reduzido às custas de revascularização por angina, que é o desfecho mais soft, e infarto. Aqui você não teve redução de infarto no composto, né? Mas ele tem um intervalo AVC, de confiança incerto, né? Tanto não excluindo benefício quanto malefício, digamos assim, mas teve redução de AVC. E também houve uma incidência um pouco maior de pneumonia no grupo colchicina.
Mas se vocês forem observar, o número de eventos ali no que se refere à mortalidade não cardiovascular é bem semelhante. Semelhante, perfeito. E uma outra coisa que análise subgrupo mostraram que a colchicina nesse contexto talvez tivesse mais benefício se fosse mais precoce, menor ou igual a 3 dias, né? E no caso do COCOT, a gente poderia randomizar o paciente até 30 dias do evento agudo, não é isso? Isso é bastante reflexivo, né? Porque é um pouco contraditório os últimos achados que a gente teve do Clear Synergy. E por fim, a gente teve o... Por fim não, né? Antes de chegar no antifim. Seguindo essa ideia de tentar fazer mais precocemente, o COPS randomizou 795 pacientes, publicado em 2020, tá? Que tinham tido síndrome coronariana em até 3 dias entre tomar colchicina versus placebo. E aqui, diferente do que a gente estava vendo, que a gente estava na nossa animação com a colchicina, foi o primeiro estudo neutro. Vai mostrar que não houve diferença no desfecho primário também de MACE, né? Um desfecho muito semelhante com o do COCOT. É um estudo que foi muito criticado, que ele foi encerrado precocemente, ele não pôs o número de pacientes que ele queria ter alocado para dar poder estatístico. Aí eu te pergunto, será que isso de 795, fato é né? decepcionante ou é aquela profecia autorrealizável? Porque, bom, eu não sei exatamente se saiu uma landmark análise usando resultados do Lodoco. Eu não lembro exatamente se essa landmark ela foi publicada muito tempo depois dos resultados do COPS, né? Seria interessante até checar. Mas ela sugere que quanto maior o tempo de uso da colchicina, maior a probabilidade de benefício, maior o benefício. Então, quando você tem uma questão envolvendo uma doença crônica dentro da área da cardiologia, onde a maioria dos bons tratamentos eles têm tamanhos de efeito moderados, você logicamente vai precisar de um número muito maior do que 1.000 pacientes para demonstrar talvez uma redução de risco relativo aí de 30%. E o COPS não deu nem 20%. 800 pacientes, né? Então, o COPS foi um trial com um pouco mais de 700 pacientes, não deu nem 800 pacientes, como você comentou. Então, ele foi um trial totalmente subdimensionado. Então, é um trial que, na verdade, tudo bem, você acaba discutindo esse estudo. Se você fosse fazer uma revisão sistemática com meta-análise, provavelmente você colocaria ali esses resultados em perspectiva, mas é um trial fadado à neutralidade. Não dá para né? colocar ele no mesmo peso que o COCOT, por exemplo, né? Sim, 5.000 pacientes para 790. Você não pode julgar o efeito menor da colchicina por esse estudo. Isso eu concordo. Assim. É claro que é um algo a mais que a gente tem que olhar, porém a gente não consegue pesar, colocar na mesma balança, não tem o mesmo peso um com o outro. Acho que assim, saber que teve, né? Porque o grande estudo que realmente balançou a colchicina foi o que a gente vai falar agora. Que é o Clear Synergy, só um adendo, eu comentei com vocês ali no começo que os trials envolvendo colchicina, eles têm uma variabilidade muito grande em relação aos designs e etc. O COPS ele utilizou um regime um pouco diferente em relação à dosagem. Eles usavam 0,5 mg 2 vezes ao dia, um mês após o evento lá com a intervenção coronária percutânea, e depois você reduzia a dose para 0,5 mg dia, né? E isso também teve implicações em relação a efeitos colaterais, de eventos adversos. E por último, aí sim, que balançou bastante a colchicina foi o Clear Synergy, né? Estudo de 2023, né? Um RCT com mais 7.000 pacientes, com IAM com supra, usando aquela teoria que a gente falou de talvez ser mais precoce na administração da colchicina seja maior. Então, pacientes com infarto com supra que foram submetidos... O paciente mais grave, né, da coronária. O paciente com infarto com supra. Ou seja, se tem alguém que pode se beneficiar... Tem que ser esse cara, Exatamente. Né? E é um paciente que tem uma alta taxa de eventos, né? Exato. Porque no contexto de Daxtar, às vezes demora para o paciente ter evento. Aqui não, o cara já teve o evento, né? E a partir disso a gente vai avaliar. Então eles foram randomizados para colchicina 0,5, espironolactona ou ambos, e o desfecho primário era morte cardiovascular, ressuscitação, infarto, AVC e insuficiência cardíaca, e não reduziu eventos, aumentou o risco de eventos do trato gastrointestinal, que isso já é bem conhecido da gente, de 10% e 20%, a depender dos estudos, vão ter diarreia, inclusive com possibilidade de descontinuar a medicação, e aumentou também a chance de eventos infecciosos como pneumonia, né? E para explicar assim, essa espironolactona aqui no meio, né, foi aquele estudo que eles quiseram aproveitar a situação para testar duas hipóteses, então fizeram aquele fatorial 2:2, né? Os dois estudos as duas medicações estavam concomitantemente, mas elas foram analisadas separadas, né?
randomizadas. É interessante até que no âmbito da espirulactona ele vai na direção contrária do que se esperaria, né? Eles queriam o benefício da Espiro. Né? Exato. Que não mostrou, né? Por conta de infarto com supra. né? Para trazer para o contexto, o estudo com a espironolactona também foi neutro. Espirono não teve benefício nos pacientes com infarto com supra, independentemente da fração de ejeção, alteração de motilidade que teve aqui nesse estudo. Eu tenho alguns comentários sobre o Clear Synergy Ways 9, né? Então, como você falou, só recapitulando, ele foi um estudo fatorial 2x2, né? De superioridade. Ele, junto desses estudos, foi um estudo de iniciativa do investigador, foi um estudo multicêntrico, né? Vários países, coordenado pelo PHRI, que é uma organização acadêmica de pesquisa que é sediada no Canadá. E, se nós formos comparar em termos de tamanho, né? Esse, de fato, foi o maior estudo envolvendo colchicina na doença coronária. Mais de 7 mil pacientes. Para detectar ali uma redução de risco relativo, se eu não me engano, de 25%, né? Eles anteciparam essa redução de risco, né? Que era o objetivo. E aí se testou duas estratégias, né? A colchicina, 0,5 mg em comparação ao placebo, e a espironolactona, também em comparação ao placebo correspondente no contexto do infarto com supra. Esses pacientes todos receberam uma intervenção coronária percutânea e o uso da colchicina deveria ser o mais precoce possível. Então, nós temos duas diferenças aqui em relação ao COCOT, que diríamos assim que é o trial que dá pra é você mais comparar, diretamente comparável, como você mencionou, que é o fato de que no COCOT você podia entrar com a colchicina até 30 dias depois do evento. E no Clear Synergy você entrava com a colchicina o mais precocemente possível, vamos dizer ali até em 72 horas. Só que o objetivo não é avaliar o efeito precoce da colchicina, seria avaliar se a introdução precoce relacionada a um segmento de longo prazo, né, traria benefício em termos de desfechos clínicos. Agora, tem algumas questões que eu acho importante comentar sobre o Clear Synergy, que é o regime posológico foi diferente. Então, eles iniciaram um estudo com um regime posológico que estava atrelado ao peso do paciente. Então, se o paciente tinha mais de 70 quilos, ele usava colchicina 0,5 mg 2 vezes por 3 meses. Depois ele transicionava. Criaram um protocolo, né? E aí, por conta da incidência, vamos dizer, muito elevada de eventos adversos que levaram à descontinuação da droga, transicionaram todo mundo para 0,5 mg, que foi o regime utilizado nos trials anteriores, principalmente Lodoco 1, COCOT e Lodoco 2. Então, ou seja, eles não fizeram aquele run-in, que não dá pra você fazer, né? O paciente acabou de infartar, é a hora de randomizar, para tirar as pessoas que têm intolerância. E o run-in tem implicações logísticas também, e também de custos dentro de um estudo, né? E aí, como você comentou, então aqui nós temos essas diferenças. Isso provavelmente pode ter impactado no resultado do trial, porque você teve 25% de taxa de descontinuação. Foi similar entre os grupos, mas foi elevado em comparação aos outros estudos. Outro fato importante desse estudo é que houve também uma outra emenda de protocolo, que eu acho que não impactou tanto em relação a viés, que foi que inicialmente eles projetaram o estudo para ter MACE, só que o MACE composto por morte cardiovascular, infarto e AVC. Depois eles introduziram a revascularização, né, relacionada à angina, diríamos assim. E o que acontece nesse estudo em relação ao MACE? Apesar de esse estudo ter um N absurdamente robusto, a taxa de MACE foi de 1,6%, 1,8%, me corrijam aí vocês que estão olhando, ao ano. Isso é uma taxa de MACE bem inferior ao que foi demonstrado, por exemplo, no Lodoco. E se vocês observarem bem a tabela de eventos, vocês podem perceber que tem uma inversão de eventos que você espera ser mais frequentes e menos frequentes. Por exemplo, o que você espera ser mais frequente? Infarto ou mortalidade por todas as causas? Infarto. E aí, o que aconteceu é uma inversão. O infarto foi menos frequente, a mortalidade por todas as causas em termos de incidência ali de eventos foi mais frequente. Então, você teve uma inversão entre esses eventos não fatais versus fatais, que pode ter sido relacionado ao efeito da pandemia. Então, houve uma interação no estudo entre o efeito da pandemia de Covid-19
e os resultados. Se você analisar a análise subgrupo, antes da pandemia, a direção de efeito era similar ao que se tinha no Lodoco. Então, pode ser que a pandemia tenha impactado muito nos resultados do estudo, principalmente diminuindo a incidência de MACE e outro fato contribuindo ali para o subreporte desses eventos não fatais, como IAM não fatal, etc., que deveriam ser mais frequentes. Esse dado é tão interessante que se você for pegar trials, meta-análise de trials cardiológicos que foram feitos no período pandêmico, você tem uma redução da incidência de eventos mais moles, por exemplo, como sincronância em supra, de uma monta bastante significativa. Acho que foi um IRR, né? Incidence Rate Ratio de 0,70, alguns meta-análises 0,56. Então, pode ser que a pandemia, de fato, tenha impactado nos resultados do estudo. Por ser menos diagnosticado, as pessoas não procuravam menos. Os eventos ficaram menos incidentes. Para você ter uma ideia, no época que nós vamos conduzir aqui no Brasil, a gente hipotetizou, antecipou uma taxa de eventos de MACL, né? Que é Major Adverse Cardiovascular and Limb Events, de 3,2% a 4% ao ano. A incidência anual ali no ClearSyn foi de 1,6% ao ano. Então, Muito talvez baixo, né? isso tenha diminuído a magnitude do efeito e talvez se esse estudo não tivesse seguido na pandemia, talvez o resultado Poderia tivesse ter sido diferente. A gente está tentando achar motivos da gente ter essa discrepância tão grande, né? De dois estudos muito bem feitos que vieram positivos para a colchicina, Lodoco e o Colcott, para chegar ao Cleaner Synergy e fazer a gente, temos que saber mais. Pode falar. Agora tem uma outra questão, desculpa, que é o seguinte. Essa questão da dose também, eu não sei se vocês pararam para pensar, quantos estudos de fase 2 foram desenvolvidos com colchicina, ou vamos dizer assim, fase 1, fase 2, estudos mais incipientes até você chegar até um trial de maior porte, que seria um fase 3, para testar a dose ideal. Qual que seria a dose ideal? 0,5 uma vez ao dia, 0,5 duas vezes ao dia? Porque também tem uma interação, se eu não me engano, no Clear Synergy, que talvez doses maiores poderiam ser mais benéficas. E o problema é que elas também estão associadas a mais efeito colateral. Então, essa é uma limitação dos trials de colchicina. A gente basicamente extrapolou uma dose de 0,5 miligramas do tratamento ali de doenças reumatológicas. Colocou lá e ficou. E poucos estudos exploraram essa questão. Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser mencionada também nessa discussão. Perfeito. Então, assim, acho que aqui a gente tem um conhecimento de que a colchicina ela faz sentido para atuar no risco inflamatório da aterosclerose. A gente teve resultados positivos na doença estável com o Lodoco 2, no infarto, no Colcott, porém, um resultado negativo no uso precoce pós-infarto com supra, num grande estudo, o Clear Synergy, que a gente comentou aqui, as possíveis motivos para ele ter vindo negativo, tá? Isso deixou a gente ainda sem muitas respostas, né? E talvez o Brasil vai trazer alguns resultados para isso, né, Lucas? Então a gente trouxe o Lucas aqui justamente por isso, que ele está encabeçando um dos grandes trials que o Brasil vai fazer para avaliar a colchicina. Conta um pouco para a gente de onde veio essa ideia e vai ser só com coronária que vocês vão avaliar? Matheus, muito obrigado por dar essa oportunidade de falar nesse trial. Esse trial vai se chamar Época. O objetivo desse estudo é também avaliar outra estratégia além da colchicina. Ele também é um fatorial 2x2, assim como, vamos dizer assim, o Clear Synergy, o ACE9. E ele vai avaliar um esquema envolvendo polipílula, que vai conter valsartana, em 2 esquemas diferentes, 160 e 320 miligramas. AS, uma dose fixa de 100 miligramas para prevenção secundária. E a atorvastatina de 40 a 80. E aí vai ter uma atorvastatina de 20 miligramas que vai ser reservada àqueles pacientes que desenvolvem efeitos colaterais, intolerâncias por essas doses mais altas de atorvastatina. Em comparação a um tratamento usual, então essa parte do fator vai ser aberta. E a colchicina, 0,5 miligrama uma vez ao dia, em comparação ao placebo, então essa parte do fator é cega. Em pacientes com doenças aterotrombóticas, que nós chamamos no trial ali de doenças ateroscleróticas de muito alto risco cardiovascular. Então, respondendo a sua pergunta, os pacientes incluídos eles vão além da aterosclerose coronariana, porque serão pacientes com
Síndrome coronariana aguda, história de síndrome coronariana aguda, né? E aí vamos incluir então aquele paciente que teve angina instável, paciente que teve infarto com supra ou sem supra, pacientes que tiveram uma intervenção coronária percutânea, né? Foram submetidos a uma intervenção coronária percutânea ou uma revascularização cirúrgica, ou pacientes com história de AVC aterotrombótico, AVC aterosclerótico, então não cardioembólico, ou doença arterial periférica, clinicamente manifesta, ou aqueles pacientes que tiveram, né, aquela amputação de etiologia não traumática, etiologia vascular. Ou o paciente que tem DAC, DAP ou AVC, história de AVC, com algum tipo de aterosclerose obstrutiva. Então, o cara que tem doença coronariana instável com uma obstrução maior ou igual a 50%, o cara que tem uma doença aterosclerótica, carotídea com maior ou igual a... aterosclerótica, carotídea, carotídea com maior ou igual a 50%, ou a DAP nessa mesma consistência, né? Nessa mesma condição. E aí, esses pacientes vão ser randomizados, como eu falei. O N previsto do estudo é de 7 mil a 10 mil pacientes, de acordo com a taxa de eventos que nós calculamos, para um segmento mediano de 3 anos. Então, o segmento mínimo vai ser de 2 anos, segmento mediano de 3 anos, segmento máximo de 4 anos. E esses pacientes eles devem ser incluídos, randomizados em cerca de 50 centros no Brasil. Então, vai ser um estudo extremamente colaborativo. Ele é coordenado lá pela RO do HCOR, mas, obviamente, sem a colaboração de vários centros no Brasil, que tem uma expertise muito grande no manejo de doença aterosclerótica, isso não vai ser possível. Então, nós vamos ter aí mais de 50 centros ou 50 centros então, são 50 desse centros, né? É estudo. possível que o centro que você trabalha participe. Então, em breve, o Época vai chegar para trazer essa resposta muito importante, né? Eu não comentei, mas o desfecho que vai ser avaliado, o desfecho primário é o MACO, que é a abreviação de Major Adverse Cardiovascular and Limb Events. Por quê? Você tem o MACE, que tradicionalmente é o desfecho de maior importância, vamos dizer, composto de maior importância para doença cardiovascular, aterosclerótica. Então, o nosso MACE ele vai ser morte cardiovascular, infarto, e AM não fatal tipo 1, e AVC isquêmico, independente da etiologia. E existe o componente de revascularização arterial, mas de qualquer revascularização arterial. Seja carotídea, periférica ou coronariana. Ou seja, se ele tiver que fazer um Fugart ali na madrugada, ele vai... E aí vamos incluir... Faz todo sentido, né? Porque a gente quer atuar na placa aterosclerótica. Então, a gente quer reduzir desfechos de aterosclerose em todo o corpo. Mas aí vem a parte do meio, né? Que inclui ali a revascularização arterial da parte periférica e a amputação não traumática. Não traumática, que é também um desfecho importante para esses pacientes que vão ser incluídos no TRAI e vão ter DAP, né? E aí, de forma secundária, a gente vai avaliar um triple MACE e mais alguns desfechos exploratórios que envolvem, por exemplo, aquilo que não foi respondido no Lodoco, por exemplo, a diferença do LDL no baseline no final do estudo, diferença de parâmetros pressóricos no baseline no final do estudo, diferença da PCR no baseline, e no final do estudo, e adesão e qualidade de vida. E aí temos um desfecho primário de segurança também, que envolve mortalidade total, com seus componentes cardiovascular e não cardiovascular, sangramento, principalmente para pegar o componente ali da polipila, por causa do AS, mas existe também uma preocupação de que colchicina poderia aumentar risco de sangramento, mas isso também nem chegou a ser demonstrado em nenhum estudo, então ela, a princípio, ela é segura desse ponto de vista. E câncer e hospitalização por câncer incidente, né? Novos casos de câncer e hospitalização por sepsis. Então, entendi, para ver a infecção, né? É bem robusto e vai trazer muitas respostas e é muito legal, bastante né? centrados no ver paciente, o Brasil, né? Exato. Na frente, né, de um tema tão importante, de um estudo tão importante, e para vocês em primeira mão que isso vai estar acontecendo. Então, muito legal. Então, resumindo, a gente sabe que a colchicina tem um papel muito importante no contexto de doença arterial coronária. A gente precisa de mais respostas. O Época vem para responder isso para a gente. É muito legal ter você aqui com a gente para falar sobre isso. Por diretriz ainda, um 2B. Claro, a gente tem que pensar na colchicina e doença arterial coronária, mas uma coisa que um chefe gosta muito de falar é, antes de você querer
polir a taça de cristal, limpe o chão, limpa a cozinha, então LDL bem Sem controlado, paciente com terapia antitrombótica adequada, paciente com fatores de risco com pressão alta, diabetes e dislipidemia bem controlados, para aí sim a gente pensar nessa redução do risco residual. A gente vai falar redução do risco residual inflamatório com a colchicina, redução do risco cardiovascular trombótico, como por exemplo xarelto em dose vascular. Metabólico. Né? Metabólico também, para a gente pensar, por exemplo, nos pacientes obesos, pacientes etc, obesos, né? Exatamente. Então, assim, antes da gente pensar em redução do risco residual, inflamatório, metabólico e vascular, a Tem gente que fazer tem a que lição de pensar... casa, né? Isso. Eu não sei se você se lembra do registro NIT, que mostrou que... registro brasileiro de doenças eletrotrombose mostrou que a maioria dos pacientes não são manejados adequadamente do Sim, não ponto tenho de nem vista dúvida, de né? prevenção secundária, né? Então, é como Ou a você gente falou, não faz o é básico importante ainda. fazer o básico e quando você faz o básico, pensar também, obviamente, depois em otimizar o risco residual desse paciente com esses componentes que fazem parte ali do conceito de risco residual. Mas se vocês me permitem, posso fazer alguns comentários? Claro. Faz Você tinha perguntado ali da LEM, né? Da doença arterial coronária, né? Então, não vamos discutir aqui, até porque nem era tanto o escopo, mas a gente tem 2 trials no AVC, que é o CONVINCE, que foi neutro na análise de intenção de tratar. O intervalo de confiança sugere um benefício. O estudo também ficou underpowered por conta da pandemia, então eles tiveram 8% de eventos a menos do que eles anteciparam, então talvez, não sei, se fosse feito em um período sem pandemia, poderia ter sido positivo, até porque aquelas análises per protocol as-treated são positivas, então tem uma inconsistência entre o intention to treat e o as-treated e o per protocol. Tem aquele chance trace, que é aquele ensaio chinês, que não mostrou um benefício do efeito precoce. Eles usaram colchicina só por 90 dias. Então, talvez seja também um estudo importante para mostrar o efeito da colchicina não vai ser a curto prazo, né? E aí, dentro da doença arterial periférica, nós não temos nenhum trial. Eu tive a oportunidade de publicar uma análise retrospectiva com mais de 200 mil pacientes, demonstrando uma associação com o uso de colchicina nessa grande base de dados e redução de MACL, né, de Major Adverse Cardiovascular in Lib Events, inclusive condição de morte, mas obviamente é um estudo mais exploratório, porque existe o grande problema ali do confundimento residual, mesmo que eu tenha utilizado técnicas estatísticas apropriadas para diminuir o viés de seleção, nesses estudos observacionais. Ainda tem. E tem um trial que também vai ser publicado talvez daqui a uns 5, 6 anos, se chama LEADER-PAD Trial, que está testando o efeito da colchicina exclusivamente na doença arterial periférica. E eles têm um desfecho primário muito semelhante a que vai ser utilizado no EPICA. Então, o EPICA vai ser muito interessante, porque vai sair perto, né? Ele vai poder nos dar talvez uma resposta no paciente periférico, no paciente que tem AVC, mas está mais estável, né? O cara com AVC agudo. E em todo esse espectro, né, na doença aterosclerótica. Porque se você for pegar lá a recomendação da FDA, ou a bula do remédio Lodoco, né, que agora a colchicina foi aprovada pela FDA, daí tem o Lodoco, que é o nome comercial da colchicina lá. E se você pegar a bula, a recomendação é para usar em pacientes com ASCVD, vamos usar essa palavra, né, com doença aterosclerótica. Então, poderia usar um cara com DAP, um cara com AVC no coronário. Só que você só tem estudos mais robustos, vamos dizer assim, em DAC. E em pacientes com múltiplos fatores de risco cardiovascular. Que também eu acho uma extrapolação muito além, porque você, apesar de eventualmente você poder ter um benefício, você não testou isso diretamente em pacientes, vamos dizer assim, de prevenção, categorizado como prevenção primária, né? Então, o EPICA, ele vai nos dar, independente do resultado, uma resposta em relação a isso, né? Muito interessante. Daqui 5 anos... a gente grava esse podcast de novo, né? Para trazer os resultados em primeira mão. Se me permite, eu queria te fazer uma pergunta. Que você sumarizou a questões práticas, né? Que é de guideline. Você acha que existe uma diferença entre o paciente agudo e o crônico? Você que faz hemodinâmica, Matheus. Será que, por exemplo, no Clear Synergy, aquela colchicina utilizada precocemente ali, naquele environment de reendotelização por conta daqueles estentes farmacológicos, não pode
Estamos especulando, claro. Essa é não uma pode ideia ter muito boa, piorado os desfechos do paciente por criar um ambiente ali protrombótico. A ideia que se tem hoje é que o paciente agudo ele é muito diferente do paciente crônico. E que o paciente agudo é um paciente que está totalmente todo inflamado, ele vai se beneficiar mais de estratégia mais invasiva e que pode se beneficiar mais de um anti-inflamatório nessa ocasião. Tanto que a gente gravou um episódio sobre isso, tem uma dose News Prime sobre a injúria de reperfusão, injúria de miocárdica pós-reperfusão, que é justamente a piora da apoptose celular após reperfundir no paciente agudo, devido à cascata inflamatória que tem lá. Então, se eu tiver mecanismos anti-inflamatórios, eu posso reduzir todo esse estresse. Tá? Só que são só teorias. Eu não acho que tem muita diferença, sim, entre o paciente crônico e o agudo. Eu acho que a DAC é uma doença só. Mas, isso é um acho eu, que estou começando agora. Né? O que o mundo está querendo mostrar hoje é que são espectros bem diferentes. Então pode ser que exista diferença entre esses espectros. Né? Exatamente. Bom, Will, mais alguma consideração? Acho que não, agradecer mais uma vez a sua presença, acho que é um tema que é muito palpitante, é muito desafiador de discutir, você trouxe assim, estudos e nuances dos estudos, talvez que a gente não preste atenção, por estar muito mais nesse contexto, né? Agradecer você de novo, Matheus, pela presença aí, foi ótimo gravar esse podcast assim, estudando para ele, você vê quantas dúvidas você tem em relação a isso e quando a gente não tem uma opinião muito formada ainda sobre isso, então cabe mais estudo sim, espero que o Brasil nessa vanguarda seja enfim, que mude talvez isso, mas talvez acho que ainda seja um pouco difícil. E a você que escutou até agora, um tema denso, que tem muita questão de estudo científico, agradeço você que ficou com a gente. E mais alguma coisa, Matheusão? Acho que é isso, é justamente que aqui não foi aquele prático, use nisso, isso, porque justamente é uma coisa que a gente está estudando e aprendendo, né? Ainda mais com essas divergências de estudos. Mas é uma droga que está sendo muito falada e que você tem que ter conhecimento do que a gente sabe até agora. Quando que eu posso usar? A diretriz coloca 2B, ou seja, você pode ser usado. Normalmente a gente deixa para aquela pessoa, para aquele paciente que já está controlado em todos os outros fatores de risco, e mesmo assim continua tendo eventos cardiovasculares, pode ser que a colchicina tenha benefício, a gente sabe que ela é uma droga segura, se o paciente tolerar os efeitos colaterais, então nesse caso desse paciente, eu passaria a colchicina para ele, tá? Então acho que essa é a nossa mensagem final. Só lembrar de checar a função renal, porque ela... Clírice abaixo de 50, né, a gente... Né? O Lodoco, ele randomizou acima de 50, mas o Cocot já colocou o clearance abaixo de 30 como critério de exclusão, então acima de 30 é o que usar, e nós também estamos usando um critério de exclusão com clearance abaixo de 30. Então, se você pegar até a bula da colchicina, você vai ver lá que é possível usar com clearance abaixo de 30. E também a função hepática, né, que pacientes com cirrose hepática, etc., talvez não seja muito seguro. Checar também interações medicamentosas, principalmente com macrolídeos, e alguns tipos de daqueles antimicóticos como fluconazol, cetoconazol. E as estatinas, você pode ter um risco de miopatia com o uso de colchicina com estatina, mas a princípio os trials mostram que a atorvastatina, a rosuvastatina parece ser seguro, mas é importante avaliar o paciente para o risco de miopatia induzida pela colchicina, porque isso é descrito inclusive na literatura e também um evento que os trials têm tentado captar em termos de evento adverso. Bom, muito interessante, terminamos então com clinicagens da colchicina para ficar esperto se você for Eu acho que você deveria lançar uma questão. O que você acha? Vamos colocar uma enquete aqui embaixo. Em qual cenário... Você já prescreveu ou você prescreveria colchicina no seu paciente? Só vou lançar uma outra para a gente finalizar. Vou publicar uma análise em breve aí. E já tem algumas que saíram. O uso de colchicina, em comparação a outras terapias cardiológicas, é muito baixo. A prevalência fica em menos de 1% e até mais ou menos 2,5%. A nossa análise ficou um pouco acima de 2% na prevalência. E aí você teve um aumento do uso depois da publicação do Lodoco. Eu não sei se isso está causalmente, de fato, associado, porque são dados... É um banco de dados, você não consegue fazer uma associação causal. E depois você teve uma estabilização. Agora, o interessante seria ver como vai ficar a prescrição e as recomendações, como os guidelines, as pessoas que fazem os guidelines vão também interpretar os resultados do Clear Synergy. Então, eu acho que é uma questão que você deveria lançar aí, que seria interessante para buscar um engajamento e as pessoas estudarem mais sobre isso. Excelente. Então deixe seu comentário aqui embaixo e vote na enquete que estamos colocando. Pessoal, muito obrigado de novo e até a próxima. Curte, comenta e compartilha. Valeu!